Salmo de número 56, verso 1 diz assim: é um salmo de Davi. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime, pelejando todo dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti, em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança, e nada temerei. Que me podes fazer um mortal? Todo dia torcem as minhas palavras, seus pensamentos são todos contra mim, para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me darem cabo da vida. Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. Derriba os povos, ó Deus, na tua ira. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo, neste Deus ponho a minha confiança, e nada temerei. Que me podes fazer o homem? Os votos que fiz, eu os manterei. Ó Deus, render-te ações de graça, pois da morte me livraste a alma. Sim, livraste da queda dos meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Deixa aberto esse salmo e não feche. Feche apenas os olhos. Querido Jesus, nós vamos a Ti em oração, voltando o rosto para o Senhor, cônscio da Sua infinita misericórdia, do Seu amor e da Sua bondade. A minha oração é só que esse lugar seja visitado por Sua graça. Todas as almas que estão aqui sejam por Ti acolhidas, consoladas, perdoadas, curadas. Pai, Tu que sonda o mais íntimo do nosso ser, sabe qual é a nossa grande necessidade. Estende a Sua mão indulgente, amorosa, providente, benigna, sobre essas almas abatidas, sobre aqueles que estão passando por algum vale, desencorajadas, combalidas, caídas. Mostra a Tua força na nossa fraqueza, Senhor. Não nos desampara nesse tempo difícil. Conduz essa reunião até o final. Que o Senhor receba a glória para si, que o Seu reino avance, que o Senhor nos conforme à imagem do Seu Filho, em o nome de Jesus. Amém. Presta atenção aqui. O tempo já se estendeu bastante. Vamos ver o que nós vamos fazer aqui. O interessante do livro dos Salmos, talvez é por isso que são o que é o livro mais lido da Bíblia em todo o mundo, pelo menos folheado, consultado diariamente, é porque nas páginas desse livro nós encontramos muito consolo, abrigo e refúgio. Essas páginas refletem o coração de um homem sensível, doce, dócil, frágil, que é o rei Davi. A maior parte dos salmos foi escrita por Davi, e foi escrita em tempos, em períodos de muita angústia, de muita aflição e de ardentes perseguições. Foi nesse quadro, nesse pano de fundo, nesses momentos de Davi, nesses momentos angustiosos, que ele para escrever de forma poética, de forma
na forma de cânticos, porque ele também era um músico, o livro dos Salmos. Esses salmos são canções, hinos, os quais Davi escreveu. E qual que é o teor dos salmos escritos por Davi? A grande maioria. Por isso eu acho que um dos personagens que mais se assemelha a nós é Davi. Porque quando você olha para Moisés, você tem a ideia de um super-homem, de um homem muito acima da média, um homem poderoso, cujo qual a Bíblia quase não descreve delitos. Quando você olha para Paulo, você vê, aí a coisa fica mais difícil. Quando você olha para Elias e os profetas, eles são homens munidos de muito poder, de muita suntuosidade espiritual. Agora Davi não. Davi é um homem que você olha a história dele, ele está chorando, ele tem medo, ele corre, ele se esconde, ele peca, ele cai, ele faz lambança, ele se precipita, assim como nós. Um ser humano no mais alto grau da palavra, como nós, sujeito às mesmas paixões, aos mesmos problemas. Então você quer alguém para se identificar na Bíblia? Começa o primeiro livro de Samuel e o segundo, 1 Crônicas e os Salmos. Você vai ver a trajetória de um homem como você, frágil, sensível, medroso, imperfeito, incapaz, que vencia e perdia, estava em cima, estava embaixo. E ele é um exemplo muito próximo do que nós somos ou seríamos. E o teor dos Salmos, o que me deixa ainda mais fascinado por esse livro, é que Davi, ele expõe nos Salmos o seu coração, a sua intimidade, seus sentimentos, seus pensamentos. E é então que nós nos identificamos mais ainda com os problemas, medos e temores que esse homem sentiu, e nós podemos seguir a recomendação do escritor aos Hebreus, visto que temos uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos o pecado que tenazmente nos embaraça e corramos a carreira que está proposta. Os hebreus estavam sendo perseguidos, os crentes cuja carta foi escrita, estavam passando muita dificuldade, perseguição, espada, martírio. Então o escritor vai consolar os hebreus dizendo assim: olha a nuvem de testemunha que nós temos. Que nuvem é essa? Os personagens do Antigo Testamento. Vocês estão desanimados, afobados, amedrontados, temerosos, prostrados? Sim. Olhem para Davi, veja o exemplo de Davi. Era como vocês, fracos, frágil, como vocês. Todavia ele venceu, triunfou pela fé. Ele está na galeria da fé. Olhe para ele, para que vocês recobrem o ânimo, para que vocês vejam que outros homens passaram a mesma coisa que vocês estão passando e conseguiram sobrepujar, vencer a dor, o problema e a perseguição. E Davi é um caso desse. Talvez nós estamos aqui também sofrendo embaraços, intempéries. O texto aqui foi escrito quando Davi estava fugindo do rei Saul. Você sabe que depois que ele foi ungido rei de Israel, com 17 anos, ele foi ungido por Samuel, vence Golias, uma das batalhas mais fenomenais da Bíblia, e é trazido para o palácio de Saul, a mando do próprio Saul. Davi vai ser colocado para liderar campanhas militares, e vai liderar o exército, parte do exército de Saul. Como Davi começa a ter sucesso e vitórias em todas as campanhas militares, Davi ganha o reconhecimento de todo Israel, inclusive da guarda pessoal de Saul. Davi começa a se mostrar
um eficiente guerreiro, um eficiente soldado. E as pessoas começam a notar que Deus é com esse menino, com esse jovem. Então, por causa desse crescimento, Saul vê o seu trono ameaçado. O rei de Israel pensa com ele: esse jovem vai me tirar o trono. A partir daquilo ali, daquele dia, Saul não vê mais Davi com bons olhos. E com medo de perder o trono, ele vai iniciar uma perseguição implacável contra Davi. E essa perseguição vai durar anos e anos. O ódio de Saul é tão grande por Davi, e o medo de perder o trono é tão grande, que a única intenção de Saul para com Davi é matá-lo, tirar dele a sua vida. E o que Davi faz? Ele era muito amigo de Jonatas, filho de Saul. Jonatas, obviamente, por morar com o pai, fica sabendo do ódio que o pai nutre e do desejo do pai matar Davi. Jonatas comunica a Davi: meu pai quer acabar com a sua vida, fuja. Então é assim que começa essa história interminável da perseguição implacável de Saul sobre Davi. Quando ele foge, o primeiro lugar que ele vai procurar o sumo sacerdote Aimeleque. Ele vai no templo, ele vai buscá-lo, e ele recebe informações a respeito da perseguição. Logo então ele foge para onde? Ele vai tentar uma estratégia, um lugar onde Saul não iria, uma fronteira onde Saul não passaria. Ele vai para a Filístia, ele vai para Gate, terra dos filisteus, onde estava ali o rei Aquis, o rei dos filisteus. E Davi vai tentar se refugiar, fugir, se esconder de Saul na terra dos inimigos de Saul, os filisteus. E ele escolhe a cidade de Gate. Se você lembrar, Gate era a mesma cidade de Golias, a quem Davi havia matado. Mas o que acontece? Quando Davi chega e é recebido, começa a se ouvir rumores. Os servos de Aquis, rei de Gate, rei dos filisteus, começam a dizer: ei, Aquis, o que você está recebendo esse homem aí? Olha, cuidado com esse homem aí. Você não lembra da canção das mulheres de Saul? Davi com seus milhares, Saul com seus milhares, Davi com seus 10 milhares. Esse homem é perigoso. Davi sente então que ele corre perigo também em Gate, na Filístia. E olha a situação de Davi. Então ele teme a morte lá. Davi está encurralado. De um lado Saul quer matar ele. Agora os filisteus estão duvidando dele e também querem matar. Davi está numa situação de pressão absurda, total, sofrendo uma perseguição da parte do rei de Israel, e agora está à mercê e dentro do terreno do inimigo, podendo ser morto a qualquer hora. Então imagina a situação de Davi, sem casa presente, sem suprimentos, sem recursos, sem aliados, muito pouca gente com ele. Ele estava numa situação trágica, sem saídas. E é neste momento, lá em Gate, que ele escreve o Salmo 56. É neste clima, nesse contexto de avassaladora tribulação, é que Davi escreve o Salmo 56, e ele expõe nesse poema, nesse cântico, o seu coração. E ele vai mostrar o estado das coisas, e eu acredito que se assemelha ao estado de muita gente aqui. Pessoas que estão nessa situação, que estão num beco sem saída, sofrendo embaraços, perseguições, crises,
que não sabem como lidar. Talvez, como Jesus diz, a oração do Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Paulo vai repetir essa frase em Efésios 6. Efésios 6 ele vai dizer assim: tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir às astutas ciladas do diabo, para que possais resistir no dia mau. É o mesmo dia mau de Mateus 6, da oração do Pai Nosso. É um dia de densas trevas. É uma fase que a nossa vida atravessa de escuridão, de crise extensa, e ela insiste em não passar. Eu não estou dizendo de um embaraço, um obstáculo cotidiano, local, mas é uma crise que você está enfrentando, que ela simplesmente decidiu ficar. É um dia mau. É um dia escuro na sua vida, uma fase, um período que você perdeu o fio da meada. Não sabe como lidar. Você está, talvez como Davi, encurralado, sem saídas, sofrendo um ataque terrível. E Davi vai começar a descrever as condições dele, e em poucos minutos vou tentar dizer. Ele começa dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo o dia. Todo dia. Primeiro, Davi descreve o teor da provação dele. Davi vai dar aqui nuances da provação. Ele vai dizer, ele vai clamar a misericórdia de Deus, dizendo: o inimigo procura ferir-me e oprimir-me, pelejando todos os dias. Ele está falando a intensidade da provação dele. Ele está dizendo: Senhor, eu não tenho trégua. O inimigo não me dá chance, não me dá sossego. Olha só, a minha provação, o inimigo quer me ferir, me oprimir, pelejando todos os dias. Não há trégua para o sofrimento dele, não há trégua para a perseguição dele. É um vale infindável, é uma dor infindável, são problemas diários. Talvez você enfrenta isso. Aqui Davi chamava a peleja diária, todos os dias. Não um dia de sossego, não um dia de alívio, não um dia que eu possa respirar. Diariamente. Talvez é o retrato da sua vida. Você está vivendo um drama diário, uma peleja diária, contínua, um deserto infindável. Davi aqui está expondo o seu coração, como se Davi dizia: Senhor, até quando que isso vai? Isso não tem fim. Talvez é você. Você entende que o crente é provado, entende as tribulações da vida, entende, mas você só não entende porque com você tem sido dessa maneira, diário. Não há alívio algum. Assim era o retrato de Davi. Essa perseguição não é normal. Esse momento da minha vida não é normal. Ele é infindável, incansável. Verso 2: os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. O que ele fala aqui? Os que me espreitam continuamente querem ferir. Presta atenção. Davi fala de um laço aqui. Eles estão espreitando. Eu estou na iminência de um ataque. Sabe o que ele está dizendo aqui? Do desassossego da alma dele, por conta de entender que o inimigo estava como um caçador atrás dele. É mais ou menos assim, como tem um assalto na sua casa ou na vizinhança, aí no dia seguinte você vai dormir, aí tem um barulho na janela, o tempo todo. Davi, ele sentia que o inimigo estava espreito, todo o tempo armando um laço,
na iminência de um ataque, de uma desgraça. Será que você não está assim? Pastor, uma bomba pode estourar a qualquer hora. Pastor, eu tenho medo do amanhã. Podia não amanhecer não, a madrugada podia ter 100 horas. Assim. Tem gente com traumas desse jeito, vivendo uma paranoia. Pastor, Davi estava assim. O estado dele, os que me espreitam continuamente querem me ferir. E são muitos os que me combatem, estão à espreita. É como o leão vem. Então Davi mostra o desassossego dele. Eu estou na iminência de um ataque a qualquer hora. Uma bomba pode explodir a qualquer hora. Talvez tem gente vivendo essa síndrome. Pastor, eu estou tão traumatizado com a situação. Ela me causou um trauma tão grande. Eu estou vivendo conspirações contra mim, que eu imagino que um ataque pode vir a qualquer hora. Eu estou na iminência de um ataque, de uma desgraça. Parece que uma bomba pode explodir a qualquer hora. Eu não tenho paz para almoçar, o telefone toca que eu estou almoçando. Meu Deus, perdi o apetite. Eu estou indo para o culto, eu escuto um barulho, uma mensagem, meu celular vibra. Pessoas estão assim, amedrontadas, traumatizadas. Tem pessoas ao seu redor querendo suas carnes, pessoas procurando o seu mal, credores, telefonemas, mensagens, planos orquestrados para pegar você. E você talvez está com essa síndrome, com essa paranoia, com esse trauma que é lícito, é legítimo. Mas tu não tem paz. Qualquer hora tu sente que uma desgraça pode acontecer. Estou numa iminência de um ataque, de uma desgraça. Uma bomba pode estourar, não tenho paz. Por conta do que você está vivendo. Davi estava desse jeito. Aquis ou Saul? Gate ou Israel? Meu Deus do céu. Saul está minha cola. Ele está lá no quarto, dentro do palácio de Aquis. Gente, esse povo está fazendo um plano, eles vão me pegar. O que eu estou fazendo dentro do palácio? Se eu estiver dormindo, alguém entrar aqui com uma espada e me matar, eu vou fugir. Mas se eu fugir, as tropas de Saul estiver lá fora. Meu Deus do céu, para onde que eu vou? Está acabando a água. Está acabando a comida. Meu Deus, era o estado de Davi. Tem gente aqui desse jeito. Desliga o telefone. Tocou campainha, não atende. Meu Deus do céu. Alguém vai prender a gente, vai acontecer alguma coisa, alguém vai bater carro. Aqui, ó. O estado de Saul. A iminência de um ataque. Iminente, o que é iminente? Iminência, repentino, súbito, qualquer momento. Você não sente assim? Tem gente que está vivendo isso aqui, eu tenho certeza. Mas de um modo geral, todos nós estamos meio assim. O que o futuro reserva, Sandro? O que esse capeta está armando, esse sujo, esse diabo? O que aquelas pessoas malvadas que te odeiam estão fazendo agora? Porque tem gente que odeia você, saiba disso. Que não querem outra coisa a não ser o seu mal. Eu oro várias vezes assim, Senhor, olha que eu oro. Revela o plano do diabo, Senhor, antes que ele pegue-nos de surpresa. Mostra o que ele está planejando. Porque quando está muito quietinho, duvide. Muito quietinho, a serpente está rastejando, está trabalhando, está orquestrando. De uma maneira geral, todos nós estamos na iminência de um bombardeio. Era o que Davi estava. Você já viu aquela mãe que fica com o filho? Não chegou. Cadê o telefone? Liga para ele. Ai, ela não consegue ter paz, porque ela está vivendo uma crise com o filho, com a filha. Aqui, ó. Não deixa sair, não. Ah, e se sair? Agora acabou. Enquanto não voltar.
Aí o telefone liga, você olha a Bina, ela da escola, ai meu Deus. Aí você vai buscar, não, hoje não teve aula não. Não? Mas eu vi uma turminha lá pro shopping, fumar maconha. Não, o meu filho não foi não. Não, foi não. Ele está lá no vale orando. Ah, mas tá, hein? Vai nessa. Verso 3. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti, em Deus cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Olha o que Davi vai dizer. Davi é o cara, eu sou Davi, você é Davi. Olha aqui. Em me vindo o temor, a palavra temor aqui é medo. Quem não tem medo? Quem está aqui essa noite não está com medo? Quem não soa frio de vez em quando de medo? Olha o nosso país indo a ladeira abaixo. Olha a nossa política, economia. Como que isso não gera medo? Quem não tem medos e temores? Salmo 134, Davi vai escrever: clamei ao Senhor, me livrou de todos os meus temores. Davi vai dizer assim, em me vindo medo, e quando o medo vier, melhor, Davi está dizendo assim: Senhor, eu estou com medo, eu estou apavorado, o medo está assolando os crentes, o medo está batendo na nossa porta, medo do futuro, medo do amanhã, medo das epidemias, medo da situação dos filhos, medo das hostes espirituais, medo de Satanás, medo dos homens, medo. Mas aqui o medo propriamente dito era da perseguição que ele está sofrendo e dos desdobramentos dela. Será que Saul vai chegar? Será que eles vão me matar? Medo de perder a vida, medo de uma tragédia, medo de tudo ir por água abaixo, medo. Você está com medo, eu estou com medo, nós temos medo, e o medo está vindo. Agora Davi vai dizer assim, aqui, como que ele vence o medo, como que ele lida com o medo. O medo aqui é pavor, assombro. Estou apavorado. Você não fica apavorado quando liga a TV? Você não está apavorado com a situação do seu filho? Apavorado quando vê o celular, o computador histórico dele? Apavorado quando vê a depravação desses jovens? Apavorado quando vê a maldade do homem, a truculência? Medo, pavor. Como que Davi soluciona o problema do medo? Presta atenção, o medo é um distúrbio emocional, é um descontrole emocional que pode afetar você. Aliás, o medo é um sentimento que pode trazer um distúrbio emocional, descontrolar você. E Davi sabia que naquele momento tudo que ele não podia fazer era perder o controle. A crise está apavorando você. Você está na iminência de um ataque. E o medo está chegando. Mas agora você não pode perder o controle. Você está cheio de víboras, cheio de lobos vorazes, num campo minado. Você precisa manter o controle. E se você não dominar o medo, a casa vai cair. Agora o que Davi faz? Qual foi a alternativa de Davi para vencer o medo? Em que me vindo o medo, hei de confiar em ti, em Deus cuja palavra exalto, neste Deus põe a minha confiança, e nada temerei. Medo. Em vindo o medo, em ti confiarei. O único remédio para vencer o medo é a fé. Confiança no Senhor. Davi não tinha outra saída. Eu estou numa terra estranha, sem nenhum aliado.
todos querem o meu pescoço. A minha única saída é lançar todo o meu desespero, toda a minha aflição no Senhor e confiar na providência divina. Fé. Tenha fé e não medo. Agora é a hora do exercício da fé. Agora é a hora de usar aquele escudo romano de 1,35 m. Agora é a hora do exercício da fé. Agora é a hora de confiar. Agora é a hora de ver se Ele é soberano ou não, se Ele é onipotente ou não, se a palavra dEle é fiel ou não. Esgotaram-se os recursos, o inimigo está à espreita, o medo te assola. Só a confiança em Deus e a fé, que são sinônimos, pode dar vitória para você. Controle, confiança na soberania de Deus. Ele vai dizer: nele confiarei, nada temerei. Sabe por que, Júnior, é a confiança? Eu vou te falar um negócio, por que que é. Suponhamos que saiu um capanguinha lá do rei dos filisteus, um capanga. Foi lá no quarto de Davi. Davi, oi, tenho uma notícia para te dar. Qual que é? Ó, a notícia não é boa não, viu? Eles vão matar você, ninguém gosta de você aqui. Lá fora as tropas te saltar, não tem suprimento aí no teu quarto. Eles não te vão dar suprimento. Davi, você está sem saída. Esquece, você vai morrer. O que eu estou querendo dizer com isso? Não espere dias melhores, porque eles não virão. Não virão. Não espere dias melhores. Não espere. É o princípio das dores. Está escuro? Vai ficar mais preto. Não espere no homem, ele não vai te ajudar. Não espere nos bancos, eles não vão te ajudar. Não espere na ciência e na medicina. Não espere. Qual que é essa única saída? Em Deus confiarei. Em Deus descansarei. Em Deus não tem saída, Davi. Não tem estratégia, acabou. É o fim, Davi. Em Deus confiarei. Se você está esperando um papel ser assinado, se você está esperando um juiz dar uma sentença, se você está esperando um elemento humano, esqueça. O mundo não vai melhorar. A única saída sua, queridos, talvez você leia isso aqui e você fala, a Bíblia está cheia disso, principalmente o Salmo. Em Deus confiarei, Deus é meu refúgio, Deus confiarei, Deus é meu refúgio, fé, Deus é meu, invoquei o Senhor. Mas talvez você só ouviu. Mas você nunca entendeu essa expressão. Você nunca de fato confiou corpo, alma e espírito. Você nunca lançou uma fé convicta, infalível na soberania de Deus. Pois agora você vai ter que colocar, pois não há outro recurso. Para controlar o medo, para eu sair do meio dessas víboras, eleva os meus olhos para os montes. De onde vem o socorro? Ele vem do Senhor. É hora de recitar os textos. É hora de correr para as promessas. É hora de falar: agora não resta mais nada a fazer, só o agir de Deus. Mas nele eu esperarei. Vamos continuar. Verso 5. Todo dia torcem as minhas palavras. Os seus pensamentos são tolos contra mim. Até aí. Todo dia, verso 5. Todo dia torcem as minhas palavras, os seus pensamentos são todos contra mim. Aqui Davi vai revelar um dos motivos do seu mal. Ele vai revelar um dos motivos do medo. Sabe por que eu estou aqui em Gate, na Filístia? Porque eles estão conspirando contra mim.
Presta atenção. Não é porque Saul estava com raiva. Presta atenção. Não é um momento de surto. É um plano orquestrado, engendrado, elaborado, trabalhado para tirar a minha vida. Estão sendo feitas calúnias, falsas acusações, mentiras, alianças espúrias. Estão se fazendo, se aliando, se amontoando, conspirando contra mim para tirar minha vida. É isso que Davi reclama aqui todo dia. Torcem minhas palavras, falso testemunho, calúnias, mentiras, e os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Pessoas que não dormem se não desejar o seu mal. Os pensamentos deles e os desejos é da sua ruína, da sua queda. Como eu te disse, existem pessoas muito más, porque o nosso inimigo está em duas esferas. Nosso inimigo é o diabo, não é o diabo? Principados e potestades. Mas a grande maioria das vezes o nosso inimigo usa corações malignos para nos tocar. Estão te acusando injustamente, estão ofendendo você, estão mexendo na sua moral, estão caluniando você nas costas, estão mentindo ao seu respeito, estão orquestrando algo contra a sua vida. Por isso Davi estava daquele jeito, com medo. O verso 6 é ainda pior. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de darem cabo da minha vida. Você conhece 1 Pedro, capítulo 5? Ou é Tiago 5? O diabo, vosso adversário, anda em derredor, buscando a quem possa tragar. Aqui nós encontramos claramente a figura de Satanás. Eles se escondem debaixo de arbustos, em trincheiras, se escondem, espionam meus passos. Sabe o que significa? Dentro dessa crise, Satanás está com os olhos voltados para você. Ele está espionando os seus passos. Escondem-se, presta atenção. Está alojado, camuflado. Uma entidade maligna está por trás disso aí. Espiona meus passos. Essa hora aqui me deu temor. Sabe o que me deu temor? Que Marcos de BH? Como se Deus falasse assim para mim, ó. Não brinca com o diabo não. Ele está na sua cola. Ele não esqueceu você não. Você não está imune ao ataque dele não. Meu querido, a imagem que Davi dá aqui é de um campo minado, cercado de todos os lados, sendo espionado, e cada passo dele sendo analisado. É o diabo, vosso adversário. Presta atenção. Você já assistiu esses documentários de mundo animal? A savana, a selva africana. Você repara os leões, os caçadores, os felinos, leões, tigres, leopardos, panteras, pumas, onças. Pega o leão. Quando vai passar uma manada de búfalos ou de gnus, se você notar, os leões não podem lidar com a manada toda. Então eles visam o filhote, porque o filhote é menor, tem menos velocidade, menos força.
ou no combate com as feras, lançando as garras, algum animal sai ferido. Então os leões deixam a manada e concentram-se no filhote ou no animal ferido. Ele quer porque ele já está vendo sangue. Ele está vendo a debilidade e a fragilidade. Então é nessa hora que ele vai dar o bote. Ele não vai vir contra a manada. Davi estava num momento de fragilidade, sem amigos, sem suprimento, sem estar na sua pátria. E ele sabia que tinha um caçador atrás dele naquele momento, e que se ele vacilasse, ele seria tragado. Por isso ele dizia: se escondem, espreitam, sondam meus passos. O inimigo está bufando no seu cangote, a sua captura. Era o estado dele. Imagina o que esse homem sofreu. Imagina o que esse homem sofreu. Aqui não está escrito, mas como é que você avalia a condição emocional de um cara desse? Cadê minha esposa? Ele era casado com Mical. Cadê as promessas? Cadê tudo? Deixa eu perguntar algo para você, vem cá. Nem estou olhando o relógio aqui, Jesus. Como é que está a sua condição emocional? Pastor, se o senhor pedir para o teclado tocar, e se o senhor falar mais um pouquinho, eu vou começar a berrar aqui, eu vou gritar. Porque eu já estou me segurando. Aliás, eu não tenho o endereço desse homem não, que eu quero ir lá visitar, falar com ele. Não tem, minha filha, morreu. Como é que está o seu estado emocional? Por fora combates, por dentro temores. E o Tito que é bom, nada. Cadê o Tito? Nada de Tito. Como é que está o estado emocional? Por isso que você vai ler as páginas do Salmo, você encontra depressão. Ah não, Davi não tinha depressão não. Opa! Claro que tinha. Cordéis de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Isso é a declaração de quem? De um homem depressivo. Quem falou isso? Salmo 116, Davi. Minha alma está batida até o pó, vivifica-me segundo tua palavra. Depressão. A carga emocional, elétrica da pessoa, a disfunção hormonal, química, chega num nível tão grande que essa pessoa se prostra. Foi o caso de Davi. E eu vou te dizer mais. Ouça a voz de Deus. Pela permissão do Espírito Santo, eu quero dizer, ouça a voz de Deus. Você que está brincando com a fé, você que está brincando com o mundo espiritual, cuidado, ele está escondido, camuflado, seguindo seus passos. Dá um passo em falso para você ver, pode ser fulminante. Agora não é hora de vacilar. Você lembra daquela série, daquele filme A Fuga de Sobibor? Você tinha que atravessar aquele campo de morticínio da Segunda Guerra, passar pelos guardas, cortar o arame farpado, e a hora que você estivesse quase livre do campo de extermínio nazista, você tinha que passar um campo minado. É um passo em falso, e todo o seu esforço vai ser vão. Davi fala, eu não posso errar agora. E por incrível que pareça, tem uns cabeçudos que é exatamente nessa hora que sai rolando no campo minado. Vamos continuar, senão não termina. Verso 7. Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. Derriba os povos, ó Deus, na tua ira.
Agora Davi, sabe o que Davi faz? William, Davi fala assim, chega. Davi chama Deus para a guerra. Davi fala, Senhor, chega de sofrer essas afrontas. Chega, veja o que o inimigo tem feito com o seu santo, com o seu ungido. Chega, agora é a hora da vingança. Agora é a hora de invocar o nome do Senhor. Agora é hora de retribuir aqueles que estão me molestando. Mas note uma coisa, agora vai começar a haver a intervenção de Deus ao seu favor. Davi começa a apelar a Deus. E o que ele diz aqui? Dá-lhes retribuição segundo a sua iniquidade, derriba-os, ó Deus, na tua ira. Você viu como que ele conjugou o verbo? Você viu quem que vai lançar ira, quem que vai derrubar, quem que vai matar, quem que vai retribuir? Deus. Deus está dizendo aqui para você, não faça justiça com as próprias mãos. Não se vingue do seu inimigo. Não pegue o teu filho no pescoço e aperte-o na parede. Não se vingue. Apesar de toda a conspiração, toda a calúnia, apesar de toda a orquestração do inimigo e de Saul e dos filisteus, Davi confiava na justiça de Deus. Eu não levantarei um dedo contra essas pessoas, eu não me vingarei dessas pessoas. Ele ora a Deus e diz, dá-lhes tu, Deus, sua retribuição. Ele mesmo diz, derriba os povos, ó Deus, na sua ira. O que eu estou querendo dizer? Você está sendo injustiçado, oprimido, sendo perseguido, calúnia, conspirações, tá? Meu irmão, a vingança vem do Senhor. Deus vai fazer justiça sobre você. Não levante um dedo contra essas pessoas. Não pague o mal com o mal. Não tente fazer justiça com as próprias mãos. Não use a força do seu braço, da sua carne. Não, é o Senhor que se levantará em juízo a seu favor. É o Senhor que levantará para julgar os seus inimigos. É a ira de Deus que eles sofrerão e não a sua. Davi sabia disso. Não faça. Tem muita gente que estraga tudo por conta disso. Não haja na carne, no impulso. Não adianta molestar sua esposa. Não adianta agredir o seu esposo. Não adianta violentar seus filhos. Não adianta usar da mesma moeda que os seus inimigos. Confie na providência de Deus. Confie na justiça de Deus. Confie na soberania de Deus, que Ele vai abater os seus inimigos. Vamos continuar. Verso 8. Contaste os meus passos quando sofri. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Até aí. Agora aqui Davi começa a trazer uma palavra de consolo para ele mesmo. Davi vai demonstrar, presta atenção, que a adversidade não tem só o lado ruim. Nem tudo é ruim, nem tudo é trevas. Que a adversidade, quem domina ela, não é Satanás. Que você, apesar de estar aí, tem gente aqui que está no olho do furacão. Tem gente aqui que está dentro do Vesúvio, ele está em erupção. Tem gente que está aqui no ápice, no clímax, no zênite da prova. Tem gente aqui que está no seu limite, eu sei que está aqui dizendo, Senhor, eu não preciso mais de horas nem minutos, eu preciso de resposta em segundos, porque senão eu vou expirar. Mas Davi diz assim, ele vai fazer uma declaração positiva.
ele está naquele meio lá. Ele mostra aqui que ele derramou lágrimas, que ele sofreu, que ele caminhou os passos do sofrimento em meio a muitas lágrimas, ok? E quando é que ele derramou lágrimas? Você não derrama lágrima quando você ganha um aumento, derrama? Você não derrama. Foi nesse contexto, Davi que revela que ele pranteou muito, chorou, sofreu angústias. Davi fala que ele sofreu penosas tribulações. Eu sei que tem gente derramando lágrimas, sofrendo no meio dessa situação, mas ele vai dizer lá dentro do castelo de Aquis, na cidade de Gate, entre as fronteiras de Israel e da Filístia, entre os exércitos e a lança afiada de Saul, lá estava Deus me consolando, lá estava Deus enxugando minhas lágrimas, lá estava Deus conduzindo cada passo meu. É isso que o texto diz, olha lá. Contaste os meus passos quando sofri. Deus está dizendo, em todo esse momento, eu estou com você, eu caminho com você, eu sigo as pisaduras de sofrimento, porque eu, a sua semelhança, em tudo fui tentado, mas sem pecado. Eu posso interceder por você junto ao Pai. Eu sou um sumo sacerdote que posso me compadecer da sua dor. Aí ele diz, eu segui seus passos e contaste os meus passos quando sofri e recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Deus está vendo tua lágrima. Deus está vendo suas lágrimas. Está com você. Você lembra da história de Sadraque, Mesaque e Abednego, claro. Nabucodonosor manda fazer uma estátua de ouro e diz: quem não adorar ela, quando tocar a citar, o pífaro, a gaita de fole, é jogado na fornalha. Sadraque, Mesaque e Abednego não ajoelha. Um deles toma a palavra e deu: ó, rei Nabucodonosor, nós não vamos adorar a estátua que você colocou. E fica sabendo, se Deus quiser nos livrar, que livre. Mas não ajoelharemos. O que Deus fez? Livrou eles da fornalha? Não. Eles foram lançados na fornalha 7 vezes mais quente. Nabucodonosor jogou 3 jovens, Sadraque, Mesaque, Abednego. E lá do alto, Nabucodonosor esfrega os olhos e ele percebe algo estranho. Peraí, nós não jogamos 3 homens na fornalha? Sim, nós jogamos 3. Mas eu estou vendo 4. E o 4º homem, o semblante dele, o aspecto é como de um filho dos deuses. Depois eles tiraram o Sadraque, Mesaque e Abednego. Não queimaram o cabelo, nem a roupa, nem cheiro de queimado. O que eu aprendo aqui? O 4º homem da fornalha é o Senhor Jesus Cristo. Deus, Ele pode não impedir a provação, não impedir a tribulação. Ele permite a tribulação, mas Ele desce com você no fogo. Ele dá a mão para você no fogo e Ele caminha com você no fogo. Foi o que Ele fez aqui. Isso eu só estou dizendo isso para você, olha. Isso aqui é para dizer o que para você? Olha, Deus dizendo para você: filho, calma, eu estou vendo tudo, eu estou acompanhando tudo, eu estou sabendo de tudo, e aliás, eu estou participando de tudo. Vamos caminhar para o encerramento. No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Olha só, num dia que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos.
Bem sei isso, que Deus é por mim. Presta atenção que isso aqui é simples, só que a maioria não faz. A única arma de Davi, a única arma eficaz que você tem é a oração. No dia que eu invocar o nome do Senhor, todos os meus inimigos baterão em retirada. Deus está dizendo: sabe como você vai vencer esses inimigos? Sabe como você vai passar essa prova? Em oração, em jejum, em vigília, de joelhos. Ou você aprende a ficar de joelhos, ou a derrota é certa. Porque ele disse aqui: no dia que eu invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Por quê? Porque eu sei que Deus é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Meu amigo, se você só vê a crise e você não se posiciona, você não vai ter progresso algum. Não adianta fazer uma cara de piedade. Estou entendendo a palavra, ela é para mim, mas agora é a hora da sua ofensiva. Davi, eu tenho que ter uma estratégia, eu tenho que sair dessa fortaleza, eu tenho que furar o bloqueio dos filisteus, eu tenho que me esconder dos exércitos de Saul. Como eu vou fazer isso? Invocando o nome do Senhor, orando, jejuando, clamando. Meu irmão, quem aqui assistiu o filme Quarto de Guerra? Levanta a mão. Não precisa levantar não. Quem aqui está praticando o que viu no filme? As nossas grandes batalhas são vencidas no quarto. São vencidas de joelhos. É a oração. Se apegue no poder da oração. Invoque o Senhor. Entre num período de oração. Verso 11. Nesse Deus ponho a minha confiança, e nada temerei o que me pode fazer o homem. Aqui Davi cita novamente o homem. Eu vou ler uma frase aqui e ela resume esse versículo. Nenhum ser humano pode sobrepujar a providência divina. Isso é puritana. Nenhum ser humano. Você vai temer o que possa te fazer o homem? Você está com medo dos poderosos, dos inteligentes, dos intelectuais. Você está com medo dos ministros do diabo, da injustiça. Você está com medo de todas. Você está com medo da capacitação humana. Meu querido, nenhum poder humano pode sobrepujar a soberania de Deus. Por que Davi diz isso? Porque no versículo anterior diz: eu sei que Deus é por mim, logo quem será contra ele? Agora vamos terminar, verso 12. Os votos que eu fiz, eu os manterei. Ó Deus, render-te-ei ações de graça. Sabe o que fez aqui, Alexandre? O que eu vou pedir para você fazer. No meio da prova, ele votou, Tiago. Não está dizendo o que é. Fiz um voto. Talvez seria um voto: se o Senhor me livrar, farei algo. Votarei algo. Ele votou. A confiança que ele ia sair era tão grande que ele não tinha saído ainda. Mais baixo. E ele disse: os votos que eu votei, cadê? Os votos que fiz, eu os manterei. Porque sabe o que acontece? Tem muita gente que vota, depois que dá o livramento, faz um voto com Deus. Deus, se o Senhor me tirar disso aqui, eu te sirvo para o resto da minha vida. Se o Senhor me livrar, eu entrego a minha vida para ser um pregador do Evangelho. Se o Senhor mudar essa circunstância, eu me candidato para ser um missionário. Se o Senhor me ajudar, eu vou patrocinar a obra de Deus. Eu vou desvencilhar dessa prática. Eu vou mudar minha vida. Senhor, se tu me livras, eu entrego a minha vida ao Senhor. E Davi já dizia, antes de terminar: manterei os votos que eu fiz. Você já votou a Deus? Você sabe, alguns aqui votaram e não pagaram, desistiram, se esquivaram, mentiram para Deus.
O que você votou, pague. Agora olhe o livramento. Verso 13. Pois da morte me livraste a alma, sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Talvez esse aqui tenha sido o próprio voto de Davi. Que voto? Ele vai declarar o livramento. Pois da morte livraste a minha alma, sim, livraste da queda meus pés. Querido, o final é feliz. Houve livramento. O jejum foi aceito, a oração foi recebida, a fé foi recompensada. Deus não nos faz de idiotas e de tolos. Deus não nos faz autômatos, pessoas imbecis, atendendo um Deus caprichoso. Deus é fiel. Aqui Ele está mostrando a fidelidade dEle para Davi. Não importa quantos exércitos, não importa quantas milícias, não importa o estado que esteja a sua crise, eu prometi que te livraria, e eu te livrarei, Davi, pois livraste minha alma da morte e os meus pés da queda. Agora eu acho que ele cumpre o voto. Para que ele livrou? Para que eu ande na presença de Deus, na luz da sua vida, para que eu sirva a Deus. É por isso que Ele te livra. É com esse propósito que Ele vai livrar você. Não é livrar você para você continuar frio, ir para o mundo ou em pecado. É para que por causa do livramento, pela gratidão do livramento, você o sirva. Talvez seja esse o voto que ele fez, de se entregar mais e mais para Ele. Pois da morte me livraste a alma, sim, livraste da queda os meus pés. Quantos entenderam? Diz amém. Quantos não precisam dizer, mas podem dizer no seu coração: eu estou como Davi? Será que você não está como Davi? Porque, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. É bonito pregar, né? É fácil pregar. Mas quando você chegar na sua casa hoje, a banda toca diferente lá. É uma outra realidade. Você vai abrir a geladeira, você sabe como é que está. Você vai abrir o quarto dos seus filhos, talvez alguns deles não vão estar lá. Você vai deitar na cama, talvez separado do marido, ou talvez sabendo quem vai encontrar. Você vai abrir a carteira e sabe que não tem dinheiro, e que os cartões estão todos estourados. Você sabe que já está chegando a hora de tomar os comprimidos, e muitos deles, senão você não vive. Talvez essa é a sua realidade. Você sabe que aquele pecado vai bater na sua porta, e provavelmente você vai cair. Talvez essa é a sua crise, seu dilema mortal. Mas eu quero implorar, como Paulo em Romanos 2, rogo-vos, imploro-vos pela compaixão de Deus, que vocês lancem a sua vida aos pés do Senhor. A palavra central dessa mensagem é confiança. Davi não tinha nada. Davi não tinha ninguém, nenhum recurso, nada. Tudo que ele foi fazer foi esperar no Senhor. E a Bíblia diz, presta atenção, que Deus recolheu as lágrimas dele. Cadê as suas? Para que ele recolha. Onde elas estão? Onde está o quebrantamento? Para que ele veja o seu estado, para que se compadeça de você. Ele quer seguir seus sofrimentos, seus passos.
Você vai curvar sua cabeça, fechar os seus olhos e derramar suas lágrimas agora.